Olá, seja muito bem-vindo à série Código da Prosperidade, onde vamos falar sobre inteligência financeira, administração pessoal, sair das dívidas e vamos falar sobre negócios, tá? Como o canal ele trata sobre negócios, a gente vai utilizar essa parte bíblica para falar sobre esse assunto. Se você deseja saber de outros assuntos bíblicos, eu vou deixar aqui um canal, tá? Aqui embaixo aqui, onde eu faço comentários sobre todos os assuntos. Nesse momento lá também no outro canal, eu estou falando sobre inteligência financeira, mas futuramente eu vou falar sobre o Espírito Santo e sobre outros assuntos relacionados à palavra de Deus, tá? Aqui, nesse vídeo tem vários códigos e eu acredito que você vai ser muito abençoado. Vamos aqui no versículo 21, tá? Perdão, no capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 de Gênesis. Eu vou aqui fazer uma leitura bíblica e vou comentando alguns versículos, tá? E desde já, eu acredito que a expectativa do céu ela é muito maior do que a expectativa na terra. Então eu prefiro me unir ao céu e viver essa expectativa, ok? Versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então, nós vemos aqui, você que já conhece a história de Abraão, né? A Sara era estéril e Abraão não poderia ter filho. Mas aqui diz que no tempo determinado, Deus visitou e deu um filho a Abraão. Ou seja, às vezes, queremos tudo no nosso tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, se eu não me engano, que existe tempo de Deus para todas as coisas. E muitas das vezes, para a gente não esperar esse tempo, queremos cortar, pegar atalhos. Queremos fazer coisas que não edificam o nome de Deus. Deixa eu te fazer um alerta aqui. Você que tem um chamado, você que já conheceu a palavra de Deus, você que já conheceu o ministério de Deus, não adianta pegar atalhos. Não adianta olhar para quem está fazendo coisa errada. Não vai dar certo. Você pode tentar, não vai dar certo. Cara, mas fulano trabalha com um produto que não funciona, que promete que vai crescer o pênis 15 centímetros, que promete um monte de coisa e tá milionário. Fulano não tem esse entendimento da palavra. Então fulano tá ignorante. Você não. Você tem um chamado de Deus. E se você deseja viver esse chamado, Deus não vai permitir tal coisa, você vai estar sempre quebrando. Por quê? Porque Deus chamou e você quer viver esse chamado. Então não adianta você pegar esse atalho. Fulano, futuramente ele vai ter um encontro com Deus, ou aqui na terra, e para ele ser tratado, ou futuramente na eternidade, onde Deus vai falar para ele, ó, afastai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Porque de repente ele negligenciou o chamado de Deus para a vida dele. Então não adianta pegar atalho, é difícil, gente. Eu digo para você que é difícil, que às vezes eu vivo isso na pele, eu vivo isso na pele. Entendeu? Em realmente fazer a vontade de Deus. Então às vezes eu vejo alunos meus que estão faturando mais do que eu, mas estão vendendo produtos que não funcionam, estão vivendo de mentira, fazendo um monte de coisa, né? Então hoje no mercado digital a gente tá tendo muita mentirada. Pessoas com placas que não ganhou, pessoas... Cara, tem muita falcatrua nesse meio. Então, assim, toma muito cuidado, tá? Pessoas mostrando resultados acumulados. Por exemplo, se eu pegar um resultado de um dia, onde acumulou boletos, vendas canceladas, vendas confirmadas, etc., vai dar um faturamento muito alto. Por quê? Porque realmente, juntando tudo, dá um faturamento muito alto. E se eu começar a mostrar esse resultado, não as vendas, o que vai acontecer?
as pessoas vão acreditar, mas o real não é o boleto, o real é a conversão, tá? O real é a conversão. Então, assim, toma muito cuidado, não negligencie, não pegue atalho, cara, não pegue, não vale a pena. Por que você está falando isso, Alex? Porque vamos colocar que você tem uma vida legal aqui na Terra, que você não fique rico, tá? Só que lá no céu, cara, é outro nível. Essa vida aqui é um passar de olho. Não estou dizendo para você não prosperar, porque quando você faz a coisa certa e com conhecimento, isso é natural. Mas dizendo o seguinte, se não acontecer, gente, importa o que está lá em cima. Ok? Vamos partir para o próximo versículo. Versículo 4. Abraão circuncidou ao seu filho, versículo 4. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha só que interessante, gente. Olha que interessante. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque ele creu no Senhor. Então, antes da promessa, Abraão obedeceu. Depois da promessa, Abraão continuou obedecendo. Então, essa é uma grande sacada. Você tem que obedecer antes e continuar obedecendo depois. Eu vejo muita gente que recebe a promessa e foge da presença de Deus. Tá? Vamos lá, versículo 22, tá? Que é um grande código. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. E disse Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. Olha que interessante, tá? Olha que interessante. Aqui no versículo... Aqui no versículo 16, no capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, pôs o nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Tomai, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Olha que interessante, tá? Aqui, ela chama ela de serva. Por quê? Acredito que ela era uma serva muito próxima da sua senhora. Aqui, ela chama ela de escrava. Chama ela de escrava. Tá? Eu não vou falar aqui a diferença entre serva e escrava, mas você pode ver que aqui ela trata de forma pejorativa. Ou seja, a serva é quem está mais próximo. A escrava está ali, porque é uma escrava, tem que fazer. A serva não, a serva ela serve. Por exemplo, nós somos servos do Deus vivo. Ok? E ela aqui, aparentemente, o que aconteceu? Né? Você sabe a história. Abraão não podia ter filho e sua esposa era estéril. E Sara tem a ideia de dar a própria serva para Abraão. E ali nasceu um filho da egípcia, tá? Aparentemente, depois do filho, a serva começou a desdenhar da sua senhora. E o próprio filho começou a zombar de Isaque. Tá? Começou a zombar de Isaque. E aí, o que eu quero explicar com isso? Vou ler o versículo 22. Tá? Aqui, vamos supor, a escrava se afastou de quem tinha a promessa. No versículo 22, que é um código muito poderoso, tá? Diz, ó: Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, dissera a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Ou seja, a escrava, a serva, se afastou de quem podia abençoar. Aqui um rei, um comandante, se aproximou porque sabia
que Abraão estava com a promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso, cara? Quer dizer, quando você tem a promessa, quando você tem ali o chamado, cara, vai chegar uma hora que as pessoas elas vão te procurar. Elas vão querer fazer aliança contigo de qualquer maneira. Por quê? Porque elas sabem que você tem a promessa de Deus. E tudo que você faz prospera. Que você não apenas tem a promessa, mas que você é íntegro. Que você é íntegro no que você faz. Que você tem integridade, que você não vai dar golpe. Que você não vai enrolar. Na Suíça, se eu não me engano é Suíça, onde muitas pessoas colocam dinheiro lá, se você for analisar, eu acho que é Suíça, se eu não me engano, na guerra, quando a Alemanha ou grandes países naquele tempo estavam fazendo guerra, eles tomavam vários países, mas ninguém queria tomar a Suíça. Por quê? Porque o dinheiro estava lá, porque era um país íntegro. Então todo mundo confia naquele governo, na integridade daquele povo. E eles não guerreavam contra a Suíça, porque eles tinham integridade. E por isso ninguém atacava a Suíça, por causa da integridade daquele povo. Porque todo mundo acreditava naquele país. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a promessa de Deus, quando você é íntegro, as pessoas elas vão te procurar para fazer, assim como procurou Abraão. Só que não adianta, gente, você ter o chamado e você ficar parado. Você vai ver que Abraão tem o chamado, mas ele vai de encontro com a promessa que Deus tinha para ele. Você vai ver o quanto Abraão sofreu, quanto Abraão teve que sofrer para alcançar a promessa dele. Quanto que ele batalhou, quanto que ele cresceu saindo da terra que ele estava. Então não adianta você ter o chamado e não buscar a sabedoria de Deus. Ok? Então esse é o código de hoje. Vou estar postando aí todos os dias um código, tá? Mais ou menos esse horário, pela manhã. Se você gostou, compartilha esse código com alguém. Faz aí a sua inscrição, tá? Faz a sua inscrição aí no canal. Já deixa um like, ok? E com certeza vamos caminhar junto aí por um marketing digital com mais sinceridade, onde não precise de enganar ninguém para vender, mas que nós vamos crescer, prosperar, sendo íntegros, tá? E a minha oração é que Deus possa te abençoar nesse dia.